Fala pessoal, beleza? Bom, vamos lá começar mais um vídeo pro canal. Tava meio sumido aí, né, pessoal? Fiquei sem postar vídeo. Enfim, eu até comentei lá no Instagram, né? Tô com Covid, pessoal. Hoje que eu vim melhorar, passei o final de semana bem ruim, né? Mas já tô melhor, graças a Deus. E hoje já decidi trazer uma aula aí pra vocês, né? Espero que vocês gostem, tá? Porque eu vou falar sobre um assunto que muita gente me pergunta quando eu posto minhas operações ali no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá, passa a seguir, o link tá aí na descrição, que você vai ver várias operações que eu posto lá, né? E muita gente fica me perguntando, né? Pô, como que você seleciona seus trades? Qual que são os critérios, não sei o que. Tem muita coisa aqui no canal, né? Mas aí eu decidi gravar esse vídeo para mostrar alguns principais pontos, né? Que eu olho, inclusive mostrar também a única operação que eu fiz sexta-feira, né? Que eu tava bem ruim, mas ainda consegui pegar um trade, foi o único, né? E vou mostrar para vocês tudo que eu gosto de olhar, tá? Para que vocês consigam alinhar com a leitura de vocês também, tá? E não se esqueça, pessoal, deixa o like que ajuda muito, tá? Muito mesmo o canal. Se você tem interesse em se tornar meu aluno também, aprender comigo, participar dos meus treinamentos, tem o link na descrição, tudo aí na descrição, fechou? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu busco entender, lógico que é pela abertura, né? Eu busco entender, pessoal, como que o mercado está trabalhando, se ele está se mostrando direcional, se ele está se mostrando consolidado, né? Por quê? Porque isso é muito importante, porque se eu estou percebendo que o mercado, por exemplo, ele está trabalhando consolidado, o que que eu tenho que priorizar? Trabalhar nos extremos. Se eu vejo que o mercado ele está se mostrando direcional, tendência de alta, por exemplo, então eu vou focar nas compras. Lógico que eu posso vender também, mas o foco é compra. Tendência de baixa, eu vou focar na venda. E o que que acontece? A gente vê aqui, por exemplo, a sexta-feira, o primeiro candle do dia mostrando o pavio para cima, para baixo, e o preço ele meio que trabalha ali dentro. Até que o mercado vem aqui, ó, candle 5 e 6 rompe, né? Essa região de máxima. Aqui eu entendi que o mercado estava o quê? Direcional para alta. Então, nesse momento, eu já comecei a ficar atento, né, a buscar operações na ponta compradora. Então, o primeiro ponto é o quê? Entender o que, que o mercado está fazendo. Depois que eu entendi, vou dar esse exemplo aqui que não foi o trade que eu fiz, que foi mais à frente, porque o day trade ele muda toda hora, né? O que que eu observo? Eu vou observar qual tipo de trade que eu vou tomar, se vai ser um pullback, uma quebra de estrutura, tudo isso é importante, pessoal. Eu planejo o meu trade 100% antes de abrir um trade ali, de abrir a boleta, né? Coisa que muitas pessoas, né, às vezes muito de vocês não faz, né? Simplesmente abre o trade e tchau. Né? Mas eu não, eu me programo bastante, eu vejo qual que é o motivo, né? Eu estudo várias coisas e eu tô passando um pouco aqui para vocês. Então, entendi que o preço está direcional para alta. Qual que é o trade que eu vou buscar aqui? Um pullback. Ele pode fazer um pullback nos 50% do dia, né? E aí a gente vê o preço chegando aqui, ó, próximo dos 50%, começa a brigar, porém, o mercado não se sustenta acima dos 50%. Pode ver que o candle 9, ele fecha abaixo. Nesse caso aqui, então, eu já vi que essa pressão compradora aqui, ela se enfraqueceu. Aí eu já volto a olhar para as pernas de baixo, eu já volto a olhar para a pressão vendedora. Então eu já começo a criterizar e ficar atento para possível pullback agora de venda. Por quê? Porque eu vejo que os compradores se enfraqueceram. Tudo isso, pessoal, que eu estou falando para vocês, é para ter 100% de ciência daquilo que eu vou fazer. Eu gosto de estar 100% ciente do que eu vou fazer e por que eu vou fazer. Aí a gente vê o mercado brigando aqui no 50, só que ele não confirma nada, e aí ele vem em busca mínima e rejeita. Candle 12 tenta romper, o 13 devolve, um candle gigantesco, né? Comprador. Aqui já mudou todo o cenário. Por isso que eu falo para vocês, operar day trade não é molezinha. Por quê? Porque toda hora tá mudando. Aqui eu queria comprar, aqui eu já queria vender, aqui já está consolidado, eu só opero extremo. E aí o mercado bate no extremo, ele volta para a máxima com muita agressividade, tá? E aí a gente começa a ver rejeição, ó. Os vendedores se mostrando presentes aqui, e foi exatamente aonde eu tomei o meu trade, tá? Eu peguei na vantagem mais ou menos por aqui. Por quê? Porque eu já tinha entendido. Então vamos lá, eu entendi que ele estava consolidado aqui embaixo, tá? Só que aí tem algumas coisas antes. Depois que eu entendi, eu observo posteriormente o preço nas regiões importantes do dia, suporte, resistência, tá? E o preço chegou na região importante. A região mais importante do dia numa consolidação é a máxima do dia.
Opa, então eu estou em confluência. Então eu estou consolidado. O mercado buscou a região mais importante que ele poderia buscar, região de máxima do dia. Pô, é só vender? Não. Observa outras coisas. Observe também, pessoal, a formação de gatilhos nessas regiões, porque são os gatilhos, são os pavis que vai me mostrar se ali realmente tem interesse ou se ali não tem interesse nenhum. Porque às vezes o mercado pode bater aqui, ó, e rasgar para cima e ir embora. Por isso que eu não pego venda no teste nem compra. Tipo, deixo uma venda pregoada aqui, o preço bate ali e volta. Não. Então, estando de acordo, o preço está na região importante, o preço começou a formação de gatilho, aí vem a coisa, uma das coisas mais importantes que eu já falei aqui no canal, né? Tem gente que não se atenta a isso, que é o quê? O mais importante de tudo, pessoal, é observar se tem alvo e se permite um trade grande, tá? Aqui tá o segredo. Por quê? Existem trades e trades, tá? Quem é meu aluno sabe muito bem disso, né? Existem trades, pessoal, que nós temos uma expectativa de movimento maior, porque nós temos espaço para o preço trabalhar. E existem situações aonde nós não temos espaço para o preço trabalhar. Esse trade em questão não seria um trade que teria assim um espaço muito bom do ponto de vista técnico. Por quê? Porque a nossa mínima estava aqui, ó, logo aqui embaixo. Se a pessoa ela toma um trade na ruptura, já fica totalmente inviável. Por quê? Porque o alvo dela vai ficar abaixo da mínima do dia e ela está vendendo no meio de uma consolidação. Inviabiliza. O que eu fiz para melhorar isso? Peguei no teste, coloquei o meu stop mais curto e consegui levar até aqui, ó, próximo à região da mínima do dia. Porém, existem situações, esse trade aqui não é o melhor trade que eu diria em termos de alvo, porque existem situações, às vezes, que nós conseguimos, por exemplo, mirar alvos, às vezes, de 600, 700, 800 pontos. Depende do range ali daquele dia, depende do suporte e resistência daquele dia. E esses trades, né, esse tipo de trade onde você tem uma expectativa grande de movimento, pode ser o melhor trade. Porque pode ser aquele trade que o mercado realmente vai conseguir andar e buscar aquele ponto de parada que você tem lá em cima ou lá embaixo, né, no caso de uma venda. Esse trade aqui é um trade ruim? Com certeza não, é um trade 100% encaixado, inclusive vários alunos pegaram também, me mandou, né, perguntando se estava correto, mas eu também compartilhei lá no Instagram. Era um trade 100% correto sim, só que o que eu quero que vocês entendam, não tinha tanto alvo. Por quê? Qual que é o ponto de parada disso aqui? No fundo, a gente sabe se o preço vai conseguir romper e iniciar uma tendência de baixa? Não. Não dá para contar, digamos assim, com a sorte. Vou usar essa palavra, mas não é sorte, né? Mas assim, não dá para, por exemplo, vender aqui e acreditar que o mercado vai romper esse fundo. Se você quer, né, tem uma expectativa que ele vai romper esse fundo, você vai realizar uma parcial aqui nessa mínima do dia, mas já ciente que ele pode segurar aqui. Então você sabe que já é um trade que não tem uma expectativa de trade de andar muito grande. Vamos dar um exemplo, se a mínima do dia agora ela estivesse aqui embaixo. Ó, o mercado tivesse feito mínima lá embaixo e voltou. Aqui nós já teríamos uma expectativa muito maior. É isso que eu estou querendo passar para vocês. Um trade onde eu tenho uma expectativa muito maior pode se tornar um baita trade, porque o preço sim tem condições de chegar lá. Nesse caso aqui não foi um trade ruim. O que eu peguei, eu consegui pegar 400 pontos mais ou menos. Foi isso. 400 pontos. Não é de tudo ruim, é muito bom. Só que eu tô falando, os melhores, pessoal, é trades que às vezes a pessoa vai buscar 700, 800, 900 pontos. É algo comum? Claro que não, mas é algo possível, entende? Então, dentro das minhas operações, tá? O que eu sempre avalio? Todos esses critérios, pessoal, eu nunca deixo passar nenhum desapercebido. Primeiro, eu entendo o que o mercado está fazendo, eu não saio me aventurando aqui, tá? Um erro que eu tenho que corrigir muito de novos alunos, pessoas que vêm aprender comigo, é a pessoa parar de ficar clicando, porque muita gente chega com esse vício. Vê dois candles de alta, quer comprar, dois candles de baixa, quer vender, e não é assim. Depois eu observo qual tipo de trade que eu vou fazer. Às vezes pode ser uma quebra de estrutura, às vezes pode ser um pullback, às vezes pode ser consolidação, trabalhar nos extremos. Igual eu falei para vocês, tudo isso é para ter 100% de convicção daquilo que eu estou fazendo. Depois eu observo o preço nas regiões, depois de já ter entendido todo aquele contexto, né, anterior, estava consolidado, direcional. Aí eu espero o preço nas regiões mais importantes do dia, suporte, resistência e a formação do gatilho. E para fechar, digamos, com chave de ouro, né, eu vou sempre observar se os alvos são interessantes. Alvo interessante, pessoal, no mínimo uma vez o risco, já tá ok.
Mas se você consegue mais, igual aqui eu consegui mais, ó. Eu vendi aqui, meu stop tava 200. Eu consegui buscar 400. Tava pouco, quase 200 pontos. Eu consegui buscar 400, então foi 2 para 1 dentro de um range pequeno, né? Agora imagina isso um range grande. A pessoa arrisca 200 e vai lá e consegue, por exemplo, fazer 800. Então, torna o trade muito mais interessante e aumenta muito o seu payoff, tá? Bom, pessoal, era isso. Espero que eu tenha ficado claro, né? Deixe seu comentário aí. Ficamos aí uns dias sem postar vídeo, dá uma caída, né, no engajamento do YouTube, mas deixe seu comentário, ajuda muito mesmo, tá? Eu tô sempre lendo aqui, respondendo, e o comentário ajuda bastante também o vídeo ser divulgado para outras pessoas que queiram aprender também, né, e que às vezes não tem condição de pagar um curso, né? Porque eu tenho certeza que essa aula aqui pode ajudar muita gente. Fechou, pessoal? Um abraço a todos, tamo junto, valeu!